Você já se perguntou até onde as pessoas são capazes de ir por puro preconceito? E se eu te contasse que em um dos hotéis mais luxuosos de Goiânia, uma mulher negra foi humilhada, ameaçada e quase presa injustamente, até que Gustavo Lima decidiu intervir? O que você faria se presenciasse uma cena de racismo explícito, onde pessoas em posição de poder tentam extorquir dinheiro de duas senhoras negras, achando que elas eram apenas mais duas vítimas fáceis? Pois é, foi exatamente isso que o embaixador do sertanejo testemunhou, e a atitude dele mudou não apenas aquela noite, mas a vida de centenas de pessoas. Esta história vai fazer você chorar, se revoltar e principalmente perceber como um único ato de coragem pode desencadear uma revolução de mudanças positivas. É uma história que prova que o preconceito tem pernas curtas e que a justiça, quando apoiada por pessoas de bom coração, sempre prevalece. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa é apenas a primeira de muitas histórias impactantes que vamos compartilhar, mostrando como Gustavo Lima está fazendo a diferença na vida das pessoas e combatendo injustiças por todo o Brasil. Era uma noite quente em Goiânia e o luxuoso Hotel Cristal brilhava imponente no centro da cidade. Dona Helena Santos, uma empresária negra bem-sucedida de 45 anos, chegou ao hotel acompanhada de sua mãe, Dona Judite, de 70 anos. As duas vestiam roupas elegantes, mas discretas, após um longo dia de reuniões para finalizar a compra de um empreendimento importante. Na recepção, Marcela Ribeiro, uma jovem de traços finos e postura arrogante, as observava com um olhar de desprezo mal disfarçado. "Desculpe, mas vocês devem estar no lugar errado", disse Marcela com um sorriso frio, sem sequer verificar o sistema de reservas. "Este é um hotel 5 estrelas e não estamos aceitando novos hóspedes no momento." Dona Helena, acostumada com situações semelhantes ao longo de sua carreira, manteve a calma e apresentou o código de reserva em seu celular. "Na verdade, temos uma reserva confirmada na suíte presidencial", explicou ela educadamente, enquanto sua mãe apertava sua mão, tentando conter a indignação. O constrangimento no saguão aumentou quando outros hóspedes começaram a chegar, sendo prontamente atendidos por Marcela, que os recebia com sorrisos calorosos e toda a atenção possível. Dona Helena e Dona Judite permaneciam em pé, sendo completamente ignoradas, enquanto pessoas chegavam depois delas e eram rapidamente encaminhadas aos seus quartos. "Já disse que não temos vagas", repetia Marcela rispidamente cada vez que Dona Helena tentava argumentar. A situação piorou quando Ricardo Menezes, o chefe da segurança, aproximou-se com mais 2 seguranças. "Algum problema aqui?", perguntou ele com tom intimidador, posicionando-se de forma ameaçadora próximo às duas mulheres. Marcela imediatamente aproveitou para fazer um sinal discreto, sugerindo que as duas senhoras não eram bem-vindas ali. O momento era tenso e outros hóspedes começavam a observar a cena com uma mistura de curiosidade e desconforto. No mesmo instante, o cantor Gustavo Lima, que estava hospedado no hotel para um show no dia seguinte, atravessava o saguão em direção ao restaurante. Ao presenciar a cena, parou discretamente próximo ao balcão da recepção, observando atentamente como aquelas duas senhoras negras estavam sendo tratadas. Seu rosto demonstrava uma mistura de indignação e tristeza ao ver tal discriminação acontecendo bem diante de seus olhos. A tensão no ar era palpável quando Marcela, agora visivelmente irritada, começou a insinuar que talvez houvesse algum erro no sistema de reservas que poderia ser resolvido de outra forma. Seus olhos brilhavam com uma sugestão maliciosa, enquanto os seguranças se aproximavam ainda mais. O que ninguém ali sabia era que aquela noite marcaria uma virada surpreendente na história do Hotel Cristal, e Gustavo Lima seria testemunha de algo que mudaria para sempre a vida de todos os presentes. O clima no saguão do Hotel Cristal ficava cada vez mais tenso. Marcela, a recepcionista, baixou o tom de voz e inclinou-se sobre o balcão, aproximando-se de Dona Helena. "Olha só, talvez possamos resolver isso de uma forma mais prática", sussurrou ela com um sorriso malicioso. "Por apenas R$ 2.000, posso fazer sua reserva aparecer no sistema." Ricardo, o chefe da segurança, deu um sorriso cúmplice, enquanto seus subordinados se posicionavam estrategicamente para bloquear a visão de outros hóspedes. Dona Judite, indignada com a situação, apertou
apertou o braço da filha com força. Aos 70 anos já havia enfrentado situações semelhantes em sua juventude, mas nunca imaginou que sua filha, uma empresária bem-sucedida, ainda teria que passar por isso em pleno 2025. Gustavo Lima, que continuava observando discretamente a cena, pegou seu celular e começou a gravar silenciosamente, sua expressão cada vez mais séria diante do desenrolar dos acontecimentos. "Se não quiserem pagar, teremos que pedir que se retirem", ameaçou Ricardo, aproximando-se mais. "E senhoras da sua... bem, do seu perfil, costumam causar problemas quando contrariadas. Não queremos chamar a polícia, não é mesmo?" A ameaça velada era clara, e outros funcionários do hotel começavam a se juntar ao grupo, todos aparentemente acostumados com aquele tipo de situação, como se fosse uma prática comum no estabelecimento. Marcela, sentindo-se cada vez mais confiante com o apoio da equipe, aumentou suas exigências. "Na verdade, pensando bem, a suíte presidencial é muito especial. Acho que 5 mil seria um valor mais adequado para resolver essa situação." Ela trocou olhares com Ricardo, que já sacava seu rádio comunicador, pronto para chamar reforços caso as hóspedes indesejadas não cooperassem com o esquema. Gustavo Lima, ainda gravando tudo, fez um gesto discreto para seu segurança pessoal, que imediatamente começou a acionar algumas ligações importantes. O cantor, conhecido por seu posicionamento contra injustiças, estava prestes a intervir, mas queria garantir que tudo fosse documentado adequadamente. Enquanto isso, outros hóspedes começavam a notar algo estranho acontecendo, alguns até pegando seus celulares para registrar a cena. A situação atingiu seu ápice quando Ricardo sugeriu que talvez fosse necessário revistar as bagagens das duas senhoras, alegando procedimentos de segurança. "Afinal", disse ele com um sorriso maldoso, "precisamos garantir que nada de valor desapareça do hotel." O comentário racista e a ameaça implícita fizeram Dona Helena segurar sua mãe com mais força, enquanto Marcela preparava-se para chamar mais seguranças. O que eles não imaginavam era que estavam prestes a receber uma surpresa que mudaria completamente o rumo daquela noite. Foi neste momento que Gustavo Lima decidiu se manifestar. Aproximando-se do balcão com passos firmes, sua presença imponente imediatamente chamou a atenção de todos. "Boa noite", disse ele com uma voz que misturava cordialidade e autoridade. "Estava aqui pensando em como é interessante ver o tratamento que vocês dão aos seus hóspedes, especialmente considerando que estão tentando extorquir a nova proprietária do hotel." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcela e Ricardo ficaram pálidos, enquanto os outros funcionários se entreolhavam em pânico. Dona Helena sorriu serenamente, tirando de sua pasta um conjunto de documentos. "Imaginei que esta seria uma boa forma de conhecer a verdadeira natureza da administração do Hotel Cristal", disse ela, sua voz calma, mais firme. Como nova proprietária, precisava entender exatamente como os funcionários tratam os hóspedes quando acham que ninguém importante está observando. Gustavo Lima, ainda com o celular em mãos, sorriu em aprovação, enquanto Dona Judite secava uma lágrima discreta de orgulho. A notícia se espalhou como fogo pelo saguão. Outros hóspedes, que antes fingiam não ver a situação, agora prestavam total atenção. Marcela, tremendo visivelmente, tentou balbuciar uma desculpa. "Senhora, nós não sabíamos. Se tivéssemos sido informados." Dona Helena a interrompeu com um gesto suave. "Exatamente, vocês não sabiam, e é justamente esse o problema, porque o tratamento deveria ser diferente baseado em quem vocês acham que eu sou." A antiga administradora do hotel, Sandra Mendonça, chegou apressadamente ao saguão após ser informada da situação. Seu rosto estava lívido ao ver Dona Helena, com quem havia negociado a venda do hotel semanas antes. "Mas a transferência de propriedade só seria anunciada na próxima semana", gaguejou ela, percebendo a gravidade da situação. Gustavo Lima, que havia presenciado toda a cena, deu um passo à frente. "Às vezes o destino escolhe o momento perfeito para revelar a verdade", comentou ele, mostrando o vídeo que havia gravado. Sandra tentou rapidamente assumir o controle da situação, ordenando que Marcela providenciasse imediatamente a chave da suíte presidencial, mas Dona Helena levantou a mão, interrompendo a movimentação. "Não será necessário", disse ela com dignidade, "já vi tudo o que precisava ver." Gustavo Lima assentiu em concordância, comentando: "Sabe, Sandra, às vezes Deus permite que as máscaras caiam no momento certo."
O cantor, que estava hospedado no hotel para um show beneficente, percebeu que estava testemunhando algo muito maior do que imaginava. O ambiente no saguão era surreal. Os seguranças que antes se portavam de forma ameaçadora, agora recuavam discretamente, enquanto funcionários mais jovens observavam a cena com uma mistura de choque e admiração por Dona Helena. Sandra Mendonça começou a suar frio quando percebeu que alguns hóspedes também haviam registrado toda a cena em seus celulares. O que ninguém sabia era que aquela noite estava longe de terminar e que a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Sandra Mendonça, vendo sua reputação em risco, decidiu partir para o ataque. Em um movimento desesperado, ela gritou: "Segurança! Essa mulher roubou meu colar de diamantes!" A acusação falsa ecoou pelo saguão, fazendo Ricardo, o chefe da segurança, instantaneamente avançar em direção a Dona Helena. Porém, Gustavo Lima rapidamente se colocou entre eles. Interessante essa acusação, especialmente porque gravei toda a sua conversa com Marcela há 10 minutos, planejando exatamente essa armação. O cantor não estava blefando. Seu celular havia captado uma conversa sussurrada entre Sandra e Marcela nos bastidores, onde planejavam plantar o colar na bolsa de Dona Helena. Sabe o que é mais interessante? Continuou Gustavo, mostrando seu telefone. Acabei de enviar todos os vídeos para meu advogado, incluindo as tentativas de extorsão e essa falsa acusação. Nesse momento, as portas do hotel se abriram e 2 policiais da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância entraram acompanhados do advogado do cantor. A situação se desenrolou rapidamente. Outros funcionários do hotel, vendo a seriedade do caso, começaram a se pronunciar. Uma camareira jovem, chorando, revelou que esse tipo de discriminação e extorsão era prática comum no hotel, sempre acobertada por Sandra e sua equipe. Eles escolhem as vítimas a dedo, explicou a funcionária. Pessoas que acham que não têm poder para reagir. Dona Judite, ouvindo aquilo, segurou a mão da filha com força, orgulhosa de como Helena estava lidando com a situação. A polícia, após coletar depoimentos e verificar as evidências nos celulares de Gustavo Lima e dos outros hóspedes, começou a fazer prisões. Sandra, Marcela e Ricardo foram detidos por discriminação racial, tentativa de extorsão e falsa comunicação de crime. O momento mais impactante foi quando Sandra, já algemada, tentou subornar os policiais na frente de todos, apenas confirmando o padrão de comportamento corrupto que imperava em sua gestão. Gustavo Lima, que havia cancelado seus compromissos da noite para acompanhar o caso, fez questão de prestar depoimento oficial. Como figura pública, tenho a obrigação de usar minha voz para combater injustiças, declarou ele aos policiais. O cantor também anunciou que dedicaria seu show do dia seguinte à luta contra o racismo, convidando Dona Helena e Dona Judite como convidadas de honra. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, transformando um caso de discriminação em um poderoso momento de conscientização. Os advogados de Sandra tentaram argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, mas as evidências eram irrefutáveis. Além dos vídeos de Gustavo Lima, surgiram diversas outras denúncias de ex-hóspedes que haviam passado por situações semelhantes no hotel. O delegado responsável pelo caso declarou que aquela investigação provavelmente desencadearia uma devassa em outros estabelecimentos da cidade, usando o caso do Hotel Cristal como exemplo do que não deveria ser tolerado em nossa sociedade. Uma semana após o incidente que chocou Goiânia, o Hotel Cristal respirava novos ares. Dona Helena convocou uma coletiva de imprensa no saguão do hotel, com Gustavo Lima ao seu lado como convidado especial. Hoje marca o início de uma nova era, anunciou ela, sua voz transmitindo força e determinação. O Hotel Cristal não será apenas um estabelecimento de luxo, mas um exemplo de como tratar todas as pessoas com dignidade e respeito, independentemente de sua aparência, cor ou origem. O primeiro ato da nova gestão foi transformador. Todos os funcionários passariam por um programa intensivo de treinamento em diversidade e inclusão. Mais importante ainda, Dona Helena anunciou a criação do Programa Acolher, uma iniciativa que garantiria que 30% das vagas de emprego do hotel seriam destinadas a pessoas de comunidades marginalizadas. Queremos que nosso quadro de funcionários reflita a verdadeira face do Brasil, explicou ela, enquanto Gustavo Lima sorria em aprovação. A antiga camareira que havia denunciado as práticas discriminatórias foi promovida a coordenadora de recursos humanos com a missão de garantir que nenhum funcionário
funcionário sofresse assédio ou discriminação. Dona Helena fez questão de manter alguns dos antigos funcionários que não compactuavam com as práticas corruptas, provando que sua gestão seria baseada no mérito e no caráter, não em preconceitos. Todos merecem uma chance de mostrar seu valor, declarou ela, emocionando muitos dos presentes. Gustavo Lima, profundamente tocado pela transformação do hotel, anunciou uma parceria especial. Seu próximo clipe seria gravado inteiramente nas dependências do Hotel Cristal, contando justamente a história de superação e mudança que havia testemunhado. Quero que o Brasil inteiro veja como um ato de coragem e justiça pode mudar não apenas um estabelecimento, mas inspirar uma sociedade inteira, declarou o cantor, que também revelou que faria do hotel seu ponto oficial de hospedagem em Goiânia. As mudanças não pararam por aí. O hotel implementou uma política rigorosa de tolerância zero contra qualquer forma de discriminação, seja contra hóspedes ou funcionários. Câmeras foram instaladas em todas as áreas comuns e um canal direto de denúncias foi criado para que qualquer pessoa pudesse reportar casos de preconceito ou assédio. Dona Helena fez questão de manter um escritório no próprio hotel, com portas sempre abertas para funcionários e hóspedes. O caso do Hotel Cristal se tornou um divisor de águas no setor hoteleiro brasileiro. Outros estabelecimentos começaram a rever suas políticas internas, temendo passar pela mesma exposição negativa. Dona Judite, orgulhosa da filha, agora frequentava o café da manhã do hotel todos os dias, fazendo questão de conversar com funcionários e hóspedes, transformando-se em uma espécie de avó postiça de todo mundo. O sorriso em seu rosto era a prova viva de que a mudança, quando feita com coragem e determinação, pode transformar até as histórias mais tristes em exemplos de superação. E aí, essa história não te fez refletir sobre como um único momento de coragem pode mudar tudo? Como a atitude do Gustavo Lima, ao invés de simplesmente ignorar o que estava acontecendo, desencadeou uma transformação completa não só naquele hotel, mas na vida de tantas pessoas? Me conta aqui nos comentários, o que você faria se presenciasse uma cena de discriminação como essa? Você teria a coragem de se posicionar, de fazer a diferença, de usar sua voz para defender quem está sendo injustiçado, sabe? Essa história nos ensina muito mais do que apenas sobre racismo e preconceito. Nos mostra que às vezes as pessoas que tentam nos humilhar não fazem ideia de quem realmente somos. Nos lembra que a justiça pode demorar, mas quando chega, transforma tudo. E você, já passou por alguma situação de discriminação? Já presenciou algo parecido e ficou sem saber como agir? Compartilhe a sua experiência com a gente, porque é conversando e expondo essas situações que podemos criar uma corrente de mudança. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com aquela pessoa que precisa entender que o preconceito não tem mais lugar em nossa sociedade. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque semana que vem tem mais uma história impactante de como Gustavo Lima está fazendo a diferença na vida das pessoas. E lembre-se, o preconceito só existe porque pessoas boas se calam. Seja como Gustavo Lima, use sua voz, sua influência, por menor que pareça, para fazer a diferença, porque cada atitude conta, cada voz importa na luta por um mundo mais justo. Me conta nos comentários qual momento dessa história mais tocou você. Será que foi a coragem de Dona Helena, a dignidade de Dona Judite, ou a atitude do Gustavo Lima em não ficar calado diante da injustiça?